Olá, esse é mais um vídeo do Code Rocker Way. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre essa área aqui do nosso grande mind map aqui, que é a área de revisão de códigos. Para nós, a revisão de código é um processo muito importante. Como eu comentei num dos vídeos anteriores, dentro do processo de desenvolvimento, quando o desenvolvedor ele termina de desenvolver a tarefa que ele está fazendo, a feature ou a correção ou qualquer que for o código, ele precisa abrir um pull request, ele precisa solicitar que outras pessoas avaliem o código dele, analisem o código dele, para esse código ser aprovado e aí passar para teste por um ser humano, ou geralmente por um ser humano, porque a parte de automação de testes eu vou falar de deploy e build, eu vou falar num outro vídeo, a parte automática, certo? Por que a gente faz isso? Eu vou deixar depois no vídeo, aqui nos comentários, na descrição, aliás, alguns textos que a gente fez explicando por que a gente acha tão importante a revisão de código. Mas uma frase que eu acho bem importante é uma que o Eric Raymond, que é um autor bem famoso, ele comentou que é dados olhos suficientes, todos os erros são óbvios, que ficou conhecido como a lei de Linus, do Linus Torvalds, certo? Então a ideia é que com mais pessoas analisando o código, mais pessoas vendo o código, ajuda várias coisas, como mais pessoas entendem o que está acontecendo, certo? Mais pessoas estão a par dos códigos, então você não fica aqueles silos de informação numa pessoa só, ou num grupo só de pessoas. E você consegue encontrar problemas e coisas assim mais facilmente, né? Outra coisa que a gente percebeu é o fato de você desenvolver sabendo que outra pessoa vai olhar teu código, isso ajuda você a programar com mais esmero, assim, você se preocupa um pouco com a arquitetura, com a documentação, com a forma como você escreveu o código, etc. Isso é uma coisa que a gente percebeu, certo? Então, essas são as vantagens de se criar, de se usar esse conceito de revisão de código, tá? Então, como eu comentei anteriormente, se o projeto ele é um pouco maior, se tem mais pessoas na equipe, a gente tenta fazer com que duas pessoas aprovem esse pull request antes dele ir para frente, né? Antes dele ir para ser aprovado, ser feito merge e mandado para o servidor. Se o projeto é menor, então outra pessoa apenas precisa aprovar e fazer essa revisão, né? Para facilitar isso, esse processo de revisão. Então, todo mundo está desenvolvendo suas tarefas e também, além de desenvolver, ele precisa ajudar a revisar as tarefas dos outros. Então, esse processo, se ele não for bem pensado, ele pode se tornar um pouco complexo, um pouco burocrático, e isso pode acabar prejudicando o andamento, a performance do time como um todo. Para evitar esse tipo de problema, nós colocamos algumas coisas no processo. Uma delas foi fazer um checklist. Então, esse checklist está aqui no GitHub da CodeRocker, que são alguns padrões do que a gente. Aliás, são duas coisas. É um checklist para review de código, né? Então, o checklist é o que a pessoa que está analisando aquele código ele vai ver, certo? Se o código é facilmente entendido, se está respeitando as convenções. Então, aqui tem algumas convenções que a gente usa. Eu vou colocar também a descrição aqui. Se o código ele é modular, se o código ele tem bug, ou tem algum log ou debug, certo? Se o código comentado foi removido, se a segurança, a documentação, a performance, por exemplo, as consultas aqui, elas podem ter problema de performance, certo? Se os testes foram feitos, os testes estão rodando, etc. Então, isso principalmente para quem está iniciando no processo, é legal ter esse checklist. Eu acho que cada empresa deveria ter o seu checklist e deixar isso a par no projeto, né? Então, todo mundo do projeto, o que você vai analisar, certo? Então, depende de cada equipe. Então, a gente tenta se policiar para revisar mais a parte de arquitetura da solução, se a solução está muito complexa, se a forma como os nomes das variáveis estão claros, se o código está legível, certo? Se ele está fácil de entender, fácil de manter no futuro, certo?
E algumas coisas a gente automatiza. Então, além desse checklist para facilitar quem vai revisar, dar uma olhada por cima, beleza, eu vou verificar esses itens aqui. Tem coisas que a gente pode automatizar. Por exemplo, a parte de análise de código. Se o código ele está respeitando as boas práticas daquela linguagem específica, certo? A gente tem, nossos projetos, a maioria são web, mobile também, mas a maioria é web, PHP, JavaScript, CSS, essas coisas. Então, existem padrões para essas linguagens. Então, para o PHP, a gente usa os padrões do PSR e do JavaScript, a gente usa os padrões de JavaScript do Crawford. Eu vou depois procurar exatamente qual é, procurar o link e colocar na descrição. Me fugiu o nome agora. Mas são os padrões específicos do JavaScript. Então, o que a gente faz? Na maioria dos projetos, a gente toma uma estratégia até um pouco mais rígida nesse sentido. O que a gente faz? No pré-commit do projeto, então deixa eu pegar aqui um script. Então eu estou aqui no projeto, a gente usa Git, né? Então eu estou dentro do projeto, então nos hooks do projeto eu tenho um pré-commit, um script de pré-commit. Esse script ele vai rodar um, um script para checar o arquivo. Então se for um arquivo PHP, por exemplo, ele vai rodar o PHP-CS e o PHP-MD, certo? PHP-CS e PHP-MD. A gente tem um shell script chamado para isso, mas ele é o PHP-CS. É o PHP-CS com o standard que a gente diz e o PHP-MD, então o code style e o Mass Detector. E para o JavaScript a gente usa o JSCS, certo? Então, na hora de fazer o pré-commit, quando eu vou aqui e adicionei, vou dar um exemplo rápido aqui. Então, se eu pegar aqui um arquivo de PHP public index e vim aqui colocar um espaço no final da linha aqui, certo? Alterei aqui git add, git commit teste de CS, code style. O que aconteceu? Ele avisou que na linha tal, linha 19, encontrou um espaço no final da linha e interrompeu o commit. Aqui ele até tem o git blame aqui. A gente faz um git blame, eu só estou com o path aqui errado, mas ele diz, esse script foi alterado pelo Elton, e inclusive aqui a gente tem uma brincadeira que a gente até pode, nesse git blame, clip blame aqui, ele manda lá para o Slack, o Elton está tentando commitar códigos errados e a gente dá uma brincada com quem fez. Então a ideia é que o script, o pré-commit, ele impeça código com problema de ir pro Git, e isso facilita o que a pessoa que está desenvolvendo, então ela sabe que o código ele vai seguir o estilo, ele vai analisar isso antes. Então, se você esqueceu alguma coisa, ele vai te avisar aqui, certo? Se fosse um arquivo CSS ou JavaScript, ia rodar a mesma coisa, só que com outro, com o JSCS. Então, a gente interrompe o commit. Ele não faz até não resolver. Então, eu vou ter que vir aqui e resolver tirar esse espaço. E aí ele vai, quando dá um commit de novo, ele vai avaliar todos os arquivos que eu alterei. Então, todos os arquivos que eu alterei aqui, na hora de fazer o commit, ele vai validar isso. Certo? Então, isso ajuda bastante, porque o cara que vai revisar o código que ele está lá no GitHub, ele vai avaliar esse código, ele sabe que essa primeira barreira esse primeiro problema já foi resolvido. Então, o próprio script já deu uma avaliada nisso. Então, essa é uma dica, se você puder fazer isso, se tiver dá uma pesquisada nisso. O GitHub, o Git, ele tem os gatilhos de pré-commit, pré-push, etc., que você pode botar scripts rodarem nesses gatilhos e avaliar essa qualidade de código. Ou outras coisas que você quer fazer, a gente faz para a qualidade de código. Então isso ajuda a hora de fazer, automatiza. Então a hora que o código entrou no GitHub, eu já sei que eu vou avaliar aquele código, eu sei que pelo menos isso eu não preciso me preocupar. Então é uma coisa a menos aqui no nosso checklist. Checklist. Aqui no nosso checklist de code review,
Ele pergunta aqui, o código respeita as convenções de codificação? Eu sei que respeita, porque se o commit foi feito, ele está no GitHub ou no Bitbucket, eu sei que o script foi rodado localmente e foi aprovado, certo? Foi validado isso, então é uma coisa a menos para me preocupar. Mesmo assim, tem coisas que, além disso, a gente usa uma outra ferramenta que eu vou comentar agora, que chama-se Codacy. Então, o Codacy é uma ferramenta, ela tem versão para open source, tá? Então, se você tem um projeto open source, você pode usar ela. Ela é uma ferramenta para análise de código, certo? Então, ela analisa hoje PHP, Python, JavaScript, Java, Ruby e Scala, tá? Então, é bem legal essa ferramenta. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente está usando. Vou fazer login. Eu posso fazer login com GitHub, Bitbucket, eu tenho com o Bitbucket aqui. E aqui eu tenho os projetos. Eu vou pegar um projeto aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um projeto open source que da CodeRocker aqui, que é esse sistema de orçamentos. Ele está com uma nota B, certo? O que acontece? A cada commit que você faz, eu configuro aqui a integração entre essa ferramenta e o GitHub, ou o Bitbucket. E a cada commit que é feito, aqui nesse caso esse projeto é do GitHub, cada commit que é feito, o gatilho lá do GitHub avisa o Codacy para o Codacy avaliar esse commit. Então eu posso vir aqui nos commits e ver tudo o que aconteceu. Então eu posso ver nesse commit aqui, por exemplo, e ver se, beleza, esse commit está tranquilo, ó, não teve nenhum problema com ele. Mas eu tenho esse commit aqui, que foi feito, ó, esse commit aqui, ele não é tão legal, ó, ele dá uma nota para o commit. Ele diz aqui, ó, tem 8 problemas esse commit ele resolveu 3 problemas, que tinha variáveis aqui, variáveis não usadas, por exemplo, variáveis que eu defini não tinha usado, eu corrigi esse problema, foi corrigido, mas teve 8 problemas. Então eu tenho ainda tem uma variável chamada request aqui que eu defini e não usei. Aqui também tem a variável não está usada. Aqui variáveis pequenas, ó, uma variável só com o nome que. Então ele sugere que o tamanho mínimo deveria ser 3, certo? E ele avisa lá no Slack ou no GitHub, no Bitbucket, ele avisa o que aconteceu. Então eu posso vir aqui no meu dashboard e ver, pô, a qualidade desse projeto open source aqui é uma nota B. Ele dá A, B, C e D. Então ele dá uma nota para ti. Ah, qual é a complexidade de código? Qual é o estilo de código? Pô, tá baixo. A compatibilidade ele está 100%. Então, possibilidade de erros. Então, tem coisas que não estão sendo bem testadas. 39% dos problemas desses 251 problemas, são com código não usado, certo? Tem gráficos aqui. Eu posso configurar o Code Coverage. Eu não configurei para esse projeto, mas ele dá o gráfico aqui. Você consegue ver quais são os problemas. Aliás, qual é a cobertura de código de testes, né? E eu posso vir aqui e ver as issues. O que está acontecendo? Então vamos ver aqui o que eu tenho de PHP nesse projeto de problema. Na linha tal eu tenho esses variáveis EM. Então esse aqui eu poderia chamar de Entity Manager, por exemplo, ao invés de EM. Certo? Eu posso ver aqui quais são os problemas que estão acontecendo. Ele até sugere às vezes quanto tempo demoraria para você resolver esse problema, se você quisesse ter uma sugestão de tempo. E aí, CSS eu tenho 9 problemas. Quando você integra esse projeto aqui, ele te diz ele analisa o teu código e vê quais são as linguagens que você está usando e avalia elas, né? Então aqui eu estou usando essas três linguagens aqui. Se fosse Ruby, ele ia aparecer Ruby também. Aqui tem problemas então de CSS, ó. A variável, o heading, border, JavaScript tem 150 problemas de JavaScript aqui. Ó, variáveis não declaradas. E você pode configurar, por exemplo, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Você pode ver os detalhes do problema, né? Qual foi a linha, quem fez o problema. E você pode configurar aqui quais são os patterns que você quer fazer. Por exemplo, ele sugere que os nomes das variáveis tem que ter no mínimo 3 letras. Você pode vir aqui e trocar. Não, eu acho que para mim tem que ser no mínimo 2 letras. Então tem alguns casos aqui que você pode configurar. Ele diz da onde que ele está tendo essa análise aqui. Ele usa pelo PHP Mess Detector. Se for pegar aqui, por exemplo, os JavaScript, por exemplo, você pode vir aqui e ver
um exemplo do porquê que é um problema isso. Então ele é uma ferramenta bem interessante. Ó, JS Hint te dá esse detalhe aqui. Então você consegue ver essas por que está acontecendo. Você pode configurar o parâmetro, o padrão aqui, etc. Certo? A gente integra isso então no GitHub. Então aqui, por exemplo, é um pull request que está aberto e o pull request aqui ele foi avaliado. Ó. Esse projeto aqui, esse pull request, ele tá ok. O Codacy diz que beleza, o código está tranquilo. Aqui ele mostra sobre o build kite, eu vou falar isso no outro vídeo. Então eu sei que a hora que eu for avaliar esse projeto aqui, a hora que eu for avaliar esse código, eu sei, por exemplo, que o Codacy deu uma nota boa para ele. Então não tem código duplicado, não tem problemas. Então se passar algum problema no PHP JS, o PHP CS ali, o Codacy vai resolver também. Tá? Então é uma ferramenta bem interessante, ele é uma ferramenta para open source, ele é de graça, mas para projetos fechados ele tem planos que são de 20, 15 dólares, 20 dólares para cima, então são planos bem interessantes. Quem tiver a fim de testar, de usar, entre em contato comigo que depois, ou a hora que for fazer a compra do projeto, se for fazer a assinatura, você pode usar um cupom. Se usar o cupom CodeRocker tem um desconto, porque a gente usa já há um bom tempo. A gente dá feedback para eles, então eles deram um desconto para a gente. Então se você for fazer comprar aqui, você pode usar o cupom CodeRocker, com C maiúsculo, e aí você pode ganhar um desconto no pacote, certo? Então, qualquer dúvida depois eu posso ajudar, me avisem aqui pelo próprio YouTube, se for o caso. Então, a gente está usando bastante essas automações, né? Então isso tem ajudado bastante. O código ele tem melhorado, a qualidade do código tem ficado muito boa. E o fato de todo mundo conhecer o código dos outros, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo ajuda, certo? Então a qualidade geral do código assim ela aumenta bastante. Então essa é uma dica que eu dou. Então tente sempre que possível colocar esse processo de review nos teus projetos. Não vai atrapalhar a performance, pelo contrário, vai diminuir erros, vai diminuir silos de informação, mais pessoas vão poder se ajudar, a qualidade do código aumenta bastante e a produtividade da equipe aumenta bastante, ainda mais se você conseguir automatizar coisas como usar o Codacy, usar os gatilhos de pré-commit, ferramentas de avaliação de código. É isso. Qualquer dúvida, eu vou colocar esses links todos aqui na descrição do vídeo, mas qualquer dúvida é só me perguntar pelo YouTube ou mandar e-mail no contato@coderocker.com que eu vou ter o prazer em responder. É isso aí.